Olá, nós vamos dar início a uma nova série de estudos nesse mês agora de maio. Nós vamos estar refletindo ou trazendo algumas reflexões sobre a família. E algo que é interessante também falar sobre família é um assunto extremamente relevante para esses dias que nós estamos vivendo de pandemia também. Essa pandemia, como todos sabem, tem acompanhado, tem gerado várias tribulações, não apenas para a saúde e para a economia, mas também conflitos e tribulações familiares também. A família, que deveria ser o maior núcleo de cuidado e de intimidade, acabou se tornando um campo de guerra e de estranhamento entre os membros ali da família. E em partes disso é devido ao isolamento social. Isso tem provocado algumas reflexões positivas, né? Muitos têm valorizado o tempo juntos, agora que muitos pais, mães têm trabalhado em casa, os filhos estão agora ausentes da escola também, e alguns têm valorizado esse contato que até anteriormente não tinham tanto, esse contato familiar, essa proximidade entre os membros da família, intimidade maior, mais tempo junto com a família, tem valorizado isso, mas também tem gerado alguns conflitos também familiares. Estima-se, eu vi em algum vídeo por aí, que na China, já está terminando e passando pelo período da pandemia, o número de divórcios, né, tem aumentado muito, e conflitos familiares também. Então, esse próprio isolamento, quarentena, também tem gerado alguns conflitos familiares. E é interessante você parar para observar e analisar, onde você vê que algumas famílias elas têm que aprender a conviver juntos novamente. E nesse mês, como eu já disse, nós vamos estar refletindo, trazendo algumas reflexões sobre a família. E hoje, especificamente, dando introdução a essa série de reflexões, nós vamos falar sobre os propósitos de Deus para a família. E não há nenhum texto melhor para a gente começar falando sobre os propósitos de Deus para a família do que Gênesis 1, 26 a 28, o texto onde é narrado ali a criação do homem e da mulher, onde o primeiro núcleo familiar ali é formado, criado pelo próprio Deus. Então, voltando às origens, qual foi o propósito inicial de Deus para a família, para o relacionamento conjugal, é extremamente pertinente para a nossa reflexão de hoje. Eu vou ler o texto lá de Gênesis 1, 26 a 28, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui, nesse texto, é a descrição do que Deus havia criado no sexto dia da criação. Depois de ter criado todo o universo, os planetas, as árvores, os animais também, no sexto dia ele cria o homem e a mulher. E algo interessante que é narrado nesse texto aqui, da forma como Deus cria o homem e a mulher. Deus ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Algumas observações aqui com relação ao propósito da família, e até mesmo do relacionamento conjugal, que são interessantes para nós observarmos e tirarmos algumas lições para as nossas vidas. E antes de eu entrar nesses propósitos propriamente dito, essa série de estudo, esse estudo de hoje, eu tenho tirado desse livro, Davi Murk, Lar, Família e Casamento. Davi Murk foi meu professor lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, e levou alguns anos para ele poder escrever esse livro, que é um verdadeiro tesouro, né? Se você quer aprofundar seus conhecimentos sobre a família,
e sobre o casamento também. Então, nesse livro, o pastor e professor Davi Merck, comentando sobre esse texto de Gênesis 1, 26 a 28, ele apresenta 3 propósitos de Deus para a família. O primeiro deles é refletir, a família existe para refletir a imagem de Deus. Segundo lugar, a família existe também para reproduzir a imagem de Deus. E em terceiro lugar, a família existe para representar o reino de Deus. Vamos por partes. Em primeiro lugar, refletir a imagem de Deus. O primeiro propósito de Deus para a família. Refletir a imagem de Deus. Lá no texto diz o seguinte: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Algo distinto de toda a criação foi no momento em que Deus cria o homem. E nenhuma outra ser, nem outra criatura, Deus compartilha com ela da sua própria imagem. Isso significa que Deus, em certa medida, Ele compartilha com os seres humanos aspectos da sua pessoa, que Ele não compartilhou com as demais criaturas. Nós temos visto em estudos anteriores sobre os atributos de Deus, e alguns deles a gente menciona que alguns atributos Deus ele compartilhou com o homem. Nós temos certa medida esses atributos também, como por exemplo a santidade, como por exemplo a justiça, o amor, a própria eternidade também, a própria capacidade de pensar, de raciocinar, de ter emoções, vontades, enfim, alguns aspectos da pessoa de Deus que Ele compartilha com o ser humano. Mas, aplicando-se para o casamento e para a família, é interessante a gente avançar um pouco mais nas nossas observações. No versículo 26, Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Esse façamos está no plural, né? Ou seja, isso de certa forma remete ao nosso Deus trino, um Deus que é um. Existe apenas um Deus que nós cremos, mas que esse Deus subsiste em 3 pessoas diferentes. Então, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, nós chegamos à conclusão de que quem criou o ser humano à sua imagem foi o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E também uma outra observação, quando nós vamos lá para o versículo 27, fala assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. É interessante que as palavras hebraicas aqui, que o autor usa nesse versículo, ele traz essa distinção e de forma mais clara, né? Principalmente para a palavra homem. Na primeira vez que isso aparece, criou Deus o homem à sua imagem, essa palavra hebraica se referindo à humanidade como um todo, né? Ou seja, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E logo em seguida, assim, agora ele vai fazer a distinção entre homem e mulher. E algumas versões vai trazer isso de forma bem clara, macho e fêmea os criou. Gostaria de ler aqui um pequeno trecho, né, de um livro do Timothy Keller, também, de um livro que ele escreveu sobre o significado do casamento, quando ele diz o seguinte, não é mera curiosidade linguística o fato de Deus dizer, façamos o homem à nossa imagem. Nós vemos aqui um indício de que o relacionamento entre homem e mulher reflete os relacionamentos no próprio ser divino da Trindade. Ou seja, se Deus é um Deus trino, seriam necessários pelo menos 2 pessoas para captar a imagem de Deus de maneira completa. Ou seja, uma vez que o nosso Deus é um Deus trino e Ele compartilha conosco da sua imagem, então é extremamente relevante que quando Ele criou o ser humano, a sua imagem, Ele tivesse criado também eles nas suas diferenças também, homem e mulher. Isso fica ainda mais claro com relação ao casamento, quando lá em Gênesis 2:24, é um texto que nós vamos refletir na próxima semana, ele diz o seguinte, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher
e os dois se tornarão uma só carne. É no casamento que essa ideia de você refletir a imagem de um Deus trino, ele é melhor exemplificada. Nós cremos num Deus único, mas que subsiste em três pessoas diferentes. No momento do casamento, são duas pessoas, homem e mulher, duas pessoas distintas que estão se tornando uma só carne. Embora todos os seres humanos sejam portadores da imagem de Deus, a unidade na diversidade reflete melhor a imagem de um Deus trino. Esse é o primeiro propósito pelo qual Deus criou a família, o primeiro propósito de Deus para a família. O segundo propósito, também apresentado aqui em Gênesis, agora no versículo 28, Deus diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Além de Deus nos ter criado a sua imagem, Deus os abençoou e declara: sejam férteis e multipliquem-se. Interessante essas duas palavrinhas aqui, né, que Deus abençoou, né, o homem e a mulher, e em seguida ele declara: sejam férteis e multipliquem-se. E é curioso, né, que esse é o primeiro mandamento que nós vemos na Bíblia, né, sejam férteis e multipliquem-se. E esse é o segundo propósito de Deus para a família, de encher a terra com homens e mulheres, encher a terra com reflexos da sua glória, adoradores em comunhão com Ele, desfrutando da sua majestade e imitando os seus atributos. Esse é o segundo propósito de Deus. Uma vez que eu criei homem e mulher à minha imagem, agora eu quero ver que essas novas imagens se reproduzam e gerem, frutifiquem outras novas imagens, de forma que a terra inteira esteja espalhada de criaturas feitas à minha imagem, que me representem e que trazem glória ao meu nome, trazem glória ao Deus Criador. E nós reproduzimos a imagem de Deus por meio da criação dos filhos para a glória de Deus. Esse é o segundo aspecto. Mais para frente nós vamos estudar também que depois da queda nós reproduzimos sim, seres humanos, filhos, a imagem de Deus, mas com essa imagem também deturpada, desfigurada por causa do pecado, de forma que um dos propósitos também da grande redenção por meio de Jesus Cristo é de refazer essa imagem de Deus de forma perfeita no homem imperfeito. Então, de forma, nós já vimos dois propósitos de Deus para a família. O primeiro é refletir a imagem de Deus, o segundo, reproduzir a imagem de Deus. E o terceiro propósito de Deus para a família é representar o reino de Deus. Lá em Gênesis 1, 26, diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E logo em seguida ele diz: domine ele sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Logo depois de Deus ter criado, façamos o homem à nossa imagem, e ele já declara qual é o propósito dele para isso. Domine ele sobre toda a minha criação. Deus, como o Criador de tudo, ele é o dono de toda a terra, como declara na Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E Deus, como o dono da sua criação, ele tem todo o direito de delegar a sua autoridade e liderança ao homem, como seu vice-regente, né, o corregente, né, de toda a criação. Como também declara o próprio Salmo 8, versos 5 e verso 6, que diz assim: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, se referindo aqui à criação do homem, e o coroaste de glória e honra. E tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos, e sob os teus pés tudo pusestes. É interessante que aqui entra um outro significado e uma outra implicação de sermos criados à imagem de Deus, de representar o reino de Deus. O fato de sermos criados à imagem de Deus não significa apenas que Deus compartilhou conosco alguns dos seus atributos,
mas que Ele também nos dá a capacidade de representá-lo no meio, né, entre toda a sua criação. É interessante que quando a gente observa, literalmente, essa palavra, criou Deus o homem à sua imagem, literalmente significa uma forma, uma estátua, e muitas vezes essa mesma palavra foi usada para se referir aos ídolos, às esculturas de outros deuses da época também. É interessante que no contexto que Moisés escreve o Gênesis, era comum naquela época, e especialmente na época de Moisés ali, um dos grandes impérios da época era o Império Egípcio. E nas grandes expansões territoriais, né, geográficas desses grandes impérios, era comum, quando um rei dominasse um outro povo, ele colocasse ou mandasse fazer, ele construir uma estátua da figura do rei, representando que aquele território onde tem aquela estátua, aquele povo, significa que aquele rei domina sobre esse povo que foi conquistado. De forma que hoje a gente tem ainda as grandes relíquias das estátuas do passado. De forma, então, que isso traz uma grande implicação para a gente, que nós, como seres criados à imagem de Deus, nós representamos Deus aqui na Terra. Significa que Deus é aquele que domina e é o dono, é o rei de toda a terra, mas Ele delega em certa medida autoridade e domínio para que nós, seres humanos, pudéssemos cuidar e zelar e representar Deus na terra. Então, esse tem um grande significado, né, para nós como família e como seres humanos também. Né? Nós somos representantes visíveis de um Deus invisível. Resumindo, né, o propósito de Deus para a família, segundo Gênesis 1, 26 a 28, é refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. Como o próprio autor Davi Murk, autor do livro que nós estamos estudando aqui, ele afirma que o casamento cristão espelha e espalha a imagem do Deus triuno quando cultiva unidade na diversidade. A grande pergunta que eu gostaria de deixar aqui para vocês pensarem e refletirem e ruminarem nas suas mentes e corações é: como que a família, como nós, eu e você, a minha família, a tua família, como nós podemos trabalhar em conjunto para cumprir os propósitos de Deus para a família? Como nós juntos podemos, como família, trabalhar em prol a voltar a sermos aquilo que Deus planejou que nós sempre deveríamos ter sido feitos, criados, para refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. Como nós podemos trabalhar juntos para demonstrar essa unidade na diversidade, refletindo como família a imagem de um Deus trino, representando aqui na terra o Deus verdadeiro e reproduzindo, enchendo a terra de imagens, novas imagens refeitas à imagem do Deus Criador, não só pela reprodução, né, dos filhos, né, multiplicação dos filhos. Eu tenho 4 miniaturas ali em casa, né, mas também resgatando pessoas que estão perdidas nas trevas, né, para o pecado, trazendo elas de novo para serem refeitas à imagem do Deus Criador. Então, que a gente possa realmente aprender com esse estudo sobre esses 3 propósitos básicos, essenciais da família. Refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar o reino de Deus. Um grande abraço. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre a família e a união conjugal. Um grande abraço a todos.